E o que me pediram foi para fazer o resumo das duas sessões, da sessão de hoje de manhã e de agora de tarde. Eu de tarde vou ser muito mais sintética porque todos acabaram de ouvir, mas de manhã eu queria dizer que me sossegaram muito as palavras do Vice-Presidente da Câmara do Porto, porque percebi claramente que este já é um assunto que é assumido institucionalmente, a própria cidade mais é prova disso. E gostei sobretudo quando ele me falou em projetos que vão para além dos ciclos políticos, isso é que é interessante, quando ele falou também na consequência que é muito visível na agenda municipal, mas sobretudo quando ouvi alguém com tantas responsabilidades falar em dar corpo ao sonho, tem a ver, ou seja, concretizar utopias, inquietude, inconformismo como as palavras-chave e sobretudo esta ideia de compromisso comum, de partilha responsável da terra, nossa casa comum. E portanto parece muito importante, quer dizer que nós já estamos, não somos apenas, como aquilo acontece muitas vezes, a minha área de estudo sobre utopia, eu estou habituada a fazer parte de um grupo do contra, eu aqui é muito bom saber que estamos institucionalmente já todos a trabalhar. Mas eu permitia-me, de manhã tivemos uma sessão com 3 oradores, foram sessões riquíssimas e eu permitia-me apenas destacar algumas ideias. E a primeira, com o Viriato Soramanho Marques, parece-me importante evidenciar aquilo que ele chamou a grande crise que nós estamos hoje a viver, que não tem precedentes na medida em que é uma crise com muitas frentes e a única forma que nós temos realmente de enfrentar é atacando também em todos, de uma forma holística e com todas as frentes. Mas o que eu gostei mais foi quando ele falou também dos 5 princípios que podemos seguir para combater a crise, mas aquilo que eu confesso que gostei mais foi quando ele falou da humanidade e a definiu como uma força plástica determinante do planeta. Eu acho que é aqui que nós provamos que é possível reverter todo o processo, é exatamente afirmando aquilo que daqui a pouco vou falar, como a homeostasia, o processo de homeostasia cultural, mas portanto afirmando a nossa humanidade e recorrendo às capacidades que nós temos enquanto seres humanos. Pareceu-me também muito importante aquilo que ele falou, e depois foi um tema que foi evocado também pelo Paulo, o grande desafio que nós temos para encontrar as alternativas, porque realmente eu que trabalho na área das utopias, toda a gente sabe que é muito mais fácil escrever-se uma distopia do que uma utopia, não é? Portanto, é muito mais fácil, como dizia hoje Viriato Soramanho Marques de manhã, é muito mais fácil criticar-se do que apresentar alternativas. Mas o que me parece interessante em todo este, eu diria, este dia, portanto, desde as 10 da manhã, é que nós não estivemos a criticar, nós estivemos a apresentar alternativas e, portanto, esta nota positiva que me parece muito importante salientar. Depois, com o professor Klaus Basselmann, tivemos a perspectiva de direito que depois se prolongou também com o Paulo Magalhães. E basicamente aquilo que nos disse é que, pois se nós não colaboramos, sobretudo internacionalmente, então o que precisamos é de uma lei que nos obrigue a colaborar. Eu diria que uma lei que nos obrigue para que depois nós o façamos já sem necessidade dessa lei. Mas aquilo que foi também repetido também hoje de tarde e que foi por ele avançado foi esta exigência de uma mudança de paradigma, da passagem do modelo assente sobretudo na economia, em que a economia que diz, são os economistas que dizem aos ecologistas o quanto é que há, aquilo que dispomos e que de forma que deve ser distribuído, e ele hoje o que disse é que precisamos de uma lógica inversa, que sejam os ecologistas a dizer aos economistas aquilo que dispomos e aquilo que deve ser distribuído. E depois, um outro conceito que me parece muito importante, que é o conceito da administração, que ainda hoje foi evocado outra vez. Este conceito da administração foi proposto já pelo Saint-Simon, que foi um dos socialistas utópicos, que foi referido há pouco pelo Orfeu. O Saint-Simon dizia que todos os problemas estariam resolvidos se os governantes governassem o país, tal como os administradores administram uma fábrica de que não são proprietários, não é? Portanto, o grande problema é quando nós agimos como se fôssemos proprietários de tudo, o que temos é de saber administrar sem pensar que essas coisas são nossas. E depois, o Paulo Magalhães, mais uma vez com a perspectiva de direito, falou-nos, eu queria só dizer que o Paulo é das pessoas mais utópicas que eu conheço, mas eu diria num sentido positivo. Eu costumo dizer que muitas vezes quando conheço pessoas e me dizem, eu digo que faço estudo sobre utopia, pensam que eu ando a estudar sonhos. Eu ando a estudar sonhos, mas são sonhos que espero que sejam realizáveis. E quando falo do conceito de utopia, normalmente adoto
a definição que é oferecida pelo Eduardo Galeano. Se procurarem no YouTube, escreverem Eduardo Galeano, utopia, vão ter um vídeo onde ele explica muito bem que a utopia é algo que nós colocamos no nosso horizonte, nós damos 10 passos, o horizonte foge 10 passos, nós damos mais 10 passos, foge outra vez 10 passos, mas a utopia serve para isso, serve para nos fazer caminhar. E o que eu acho interessante neste modelo da terra, do condomínio, da terra, casa comum, é exatamente oferecer-nos um horizonte, mas um horizonte que é execuível, e acho que foi isso que foi demonstrado também desta parte da tarde, mas um horizonte em relação ao qual podemos caminhar. Eu há pouco então estava a dizer que esta sessão é uma sessão onde predomina a visão, mas predomina também a estratégia. Temos já sabemos qual é o instrumento, o Paulo falou-nos de manhã, falou-nos agora também de tarde, nós temos a lei, o direito como um instrumento para compatibilizarmos, não é, como dizia hoje o Paulo, os nossos ciclos económicos com os ciclos da natureza, através desta ideia do condomínio, esta ideia de que nós somos proprietários de um apartamento, mas temos que pagar o condomínio, ou seja, somos responsáveis por toda a terra. A parte da tarde eu não vou estar a resumir porque acabaram de ouvir, mas eu chamava a atenção para o facto da PRU ter falado outra vez da ideia da administração da propriedade. No fundo, andamos à volta das mesmas questões e, sobretudo, deste grande problema com a obsessão territorial. Depois, com a Sara Pires, se a estratégia foi indicada pelo Paulo Magalhães, eu diria que a Sara hoje mostrou que não só temos estratégia, como temos indicadores que validam essa estratégia, não é? E isso parece importante. E o Orfeu, para além de ter resumido vários séculos, ou milénios mesmo, em 4 slides, falou de algo que me parece importante, desse futuro distópico que nos motiva à ação, mas, sobretudo, desta noção de responsabilidade cósmica que me parece importante. E agradeço, sobretudo, Orfeu, por teres terminado com esta nota positiva, de que realmente há razão para nós termos esperança. Eu a tudo isto gostaria de acrescentar 4 pontos que se encontram todos interligados e que têm a ver com a cultura e com a educação, que não foram aqui mencionados, embora nós saibamos que estão todos subjacentes. Porque a primeira, quando falamos da mudança de paradigma, falamos de mudança de paradigma económico, mas nós sabemos que isto só pode acontecer se nós mudarmos a nossa mentalidade, se mudarmos a nossa forma de pensar. E neste sentido, a tal definição da humanidade como a força plástica determinante do planeta, de que vos falei e que foi mencionado hoje por Viriato Sormém Marques, parece-me realmente muito importante. E era aqui que eu queria meter a cultura, pois de manhã falou-se dos 3 pilares da sustentabilidade, pois a Unesco já reconheceu um 4º pilar, que é a cultura. E nos documentos oficiais, aquilo que encontramos é o seguinte: a cultura, por que razão é que é o 4º pilar da sustentabilidade, dizem eles, é o que molda o que se entende pelo desenvolvimento e o que determina a forma como agimos no nosso mundo. Portanto, se nós não mudarmos a nossa forma de entender o que é o desenvolvimento, e sabemos que é esse, será que desenvolvimento é crescimento, etc., não somos capazes realmente de concretizar esta sustentabilidade que queremos. O segundo aspecto que está relacionado ainda com o primeiro tem a ver com um livro que li recentemente do António Damasio, não sei se já o leram, que é A Estranha Ordem das Coisas. E o Damasio tem este condão de me abrir as portas também para uma nova forma de olhar para o mundo. A certa altura o Damasio, a pergunta básica por trás do livro de Damasio é: porque é que nós continuamos a não saber agir como deveríamos agir, apesar de tantos anos, tantos séculos de história e apesar de termos a memória de todos os problemas, não é? Porque é que parece que estamos sempre a entrar em guerra, embora tenhamos ainda a memória das 2 grandes guerras e todos os grandes problemas causados. E ele dá-nos uma explicação e diz: é uma explicação biológica, e oferece-nos o conceito de homeostasia, que eu devo confessar que não conheço, pelos vários colegas da área das ciências com certeza conhecerão, aqueles que não são, não conhecerão, tal como eu que não conhecia. E o conceito de homeostasia tem a ver com a tendência natural de qualquer organismo vivo, em procurar a estabilidade e, sobretudo, até, de preferência, até, depois de ter sido atacado, procurar estabelecer e até, se for possível, uma situação melhor do que aquela que ele tinha. É isso que acontece quando, nós sabemos, os vírus são atacados, nós sabemos que há
uma união das forças sempre contra o inimigo. E ele utiliza esta explicação daquilo que ele chama homeostasia natural e aplica à nossa sociedade. E explica, e isso, por isso é que eu achei tão importante este livro, e explica que, por exemplo, a nossa resistência em relação ao que é o estranho, os nacionalismos que hoje existem, têm a ver exatamente com esta tendência natural que nós temos para nos unirmos quando nos sentimos atacados, protegermos os nossos e começamos por proteger a nossa família, o nosso grupo de amigos, a nossa universidade, a nossa cidade, o nosso grupo de futebol, clube de futebol, o nosso país, e por essa razão é que não conseguimos muitas vezes dar as boas-vindas aos estrangeiros. Felizmente, ele fala de um outro aspecto que esse sim me parece importante. O que ele diz é que os seres humanos são movidos pelos sentimentos. Ele diz que os seres humanos são diferentes de todos os outros seres exatamente por causa dos sentimentos, porque os seres humanos sentem dor, e a dor leva à reflexão filosófica, mas por que razão é que eu sinto dor? Mas sentem também, ou têm aquilo que podem, outro sentimento é a antecipação do prazer. E, portanto, pensamos como é que eu poderei melhorar a minha situação. E diz ele, ao longo de vários séculos, ou até milénios, os seres humanos foram apurando, através da criação, da imaginação, do conhecimento, estratégias. E diz ele, a nossa única esperança é sobrepormos a homeostasia cultural à homeostasia natural. Eu diria que o condomínio, a ideia do condomínio, esta ideia da terra, a casa comum, é o produto já desta homeostasia cultural que me parece muito importante salientar. Queria falar-vos ainda de uma terceira questão que tem a ver com, não interessa que estava aqui, tem a ver com o papel da universidade. É aqui que eu acho o papel da educação. Eu acho que a universidade tem, e quando eu estou a falar da universidade não estou a falar apenas dos estudantes que estamos agora a formar, estou a falar da forma como a universidade pode intervir no meio em que atua, portanto, neste caso, a nível da própria cidade. Nós precisamos de desenvolver cada vez mais a ideia da responsabilidade social, eu diria também a responsabilidade ecológica da sociedade, e eu acho que terá a ver, sobretudo, o caminho será através da interdisciplinaridade. Nós trabalhamos já, o Orfeu e o Paulo, aliás, estiveram ainda muito recentemente ou participaram recentemente num evento que foi realizado no I3S, completamente interdisciplinar e que tem a ver com uma nova iniciativa que muito provavelmente irá resultar num doutoramento internacional chamado Ecological Minds. Portanto, nós o que queremos é construir ou criar ou fomentar a formação de mentes ecológicas. Eu acho que é mesmo isto que nós precisamos. Estando aqui representante da universidade, mas tendo aqui também outros colegas, eu penso que é uma missão que nós queremos muito cumprir, e era esta ideia utópica da universidade, uma universidade que atua a nível, que não dá apenas formação científica, mas que atua também a nível das consciências e da formação e da nossa forma de estar no mundo, que eu vos queria oferecer hoje. Obrigada.